Oi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu Consicast. E nesse mês nós unimos a campanha do Outubro Rosa, que aqui pra gente vai muito além da cor, viu? Um convite de conscientização, de cuidado e de muita informação. É o que você vai assistir no episódio de hoje. E hoje a gente conversa sobre um tema fundamental para a saúde da mulher: a prevenção, diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. E nessa conversa a gente vai abordar também a importância do autoexame, os fatores de risco e como o estilo de vida pode influenciar diretamente na prevenção dessa doença. E além disso, a gente destaca um papel essencial: o apoio psicológico no acolhimento e todo o suporte necessário. Para ajudar a gente aqui nessa reflexão, a gente recebe a médica radiologista, a doutora Williene dos Santos Miada. Doutora Williene, obrigado por participar dessa edição aqui do Consicast. Eu que agradeço o convite. Bom, fique com a gente para uma conversa necessária e inspiradora, que pode transformar a forma com que você cuida aí da sua saúde e apoia quem está do seu lado. E a gente abre esse bate-papo, doutora Williene, sobre essas campanhas exatamente do Outubro Rosa, né? Elas ainda são importantes? Há ainda muita efetividade na comunicação do Outubro Rosa? A gente consegue perceber realmente na clínica onde eu trabalho, que a gente vê que as mulheres, a campanha em si mundial, então as mulheres lembram de se cuidar, de fazer os exames e ter os exames assim preventivos em dia, que eu acho que é o essencial. Então, essa lembrança, eu acho que o motivo da gente estar aqui conversando hoje, justamente é para a gente não esquecer, né? E ainda considerando a alta incidência do câncer de mama nas mulheres, é um assunto que tem que ser, sim, abordado, não só no Outubro Rosa, que eu acho que é uma campanha essencial, mas também ao longo de todo o ano, né? Para a gente não esquecer. Então, a gente vai transformar esse Consicast aqui meio que num guia prático que toda mulher precisa e deve ter junto consigo e, claro, né, espalhar essa informação para os seus familiares, para suas amigas, para sua rede de amizades, né? E, doutora Williene, para a gente abrir, então, quais os sinais de alerta que as mulheres elas devem observar no corpo, né? E que podem, então, servir de alerta para a necessidade de procura médica? Alguns sinais a gente sempre orienta as pacientes, então, eu acho que aí entra o autoexame, né, para você sempre estar realizando para se conhecer. Então, é o primeiro ponto, saber a anatomia da mama, para caso apareça alguma coisa diferente, conseguir identificar. Então, alguns achados que a gente sempre orienta seriam um nódulo palpável, geralmente ele é um pouco mais endurecido, mais aderido, então, a hora que palpa não consegue fazer com que ele seja móvel, então ele é duro. Então, esse autoexame começa você apalpando a região da mama. A região da mama. O que a gente orienta sempre é pós-menstrual, em torno de 5 a 10 dias após a menstruação, ou mulheres que não menstruam, escolher um dia fixo no mês, para a gente ter menos interferência do estímulo hormonal. E aí, com isso, assim, vai se conhecendo sempre no mesmo período. Tá? E a região desse exame, então, você começa com o toque na região da mama, e a axila também é importante? Você consegue também distinguir alguma particularidade nessa região aqui da axila? Geralmente a gente pede para a paciente levantar mesmo o braço, se possível de frente para o espelho também, porque é onde a gente consegue também identificar algumas alterações, como as retrações, porque a hora que ele levanta, às vezes a pele pode repuxar em alguma posição que não é o habitual. Então, levanta o braço e palpa sempre a parte da mama, né, e a axila. Né? E a axila pode representar também alguns achados, às vezes em estágios mais avançados, mas que no início pode servir de um alerta também, né, para paciente. Então, aí a gente tem, no caso, a retração da pele, os nódulos, ou mesmo uma alteração na coloração. Às vezes, a pele fica um pouco mais grosseira, áspera. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem também, assim, umas descamações que podem começar na região do mamilo também, associada a uma coceira, um prurido, que também deve servir de alerta. Outro achado que a gente fala também seria uma saída de secreção espontânea.
tá? Então, essa secreção, às vezes, tirou o sutiã e percebeu ali, né? Que aí a gente fala que não é com a expressão. Então, geralmente, esse líquido é mais transparente, tipo uma aguinha transparente, ou mesmo com sangue sanguinolento. Aí são sinais de alerta, que também pode ser detectado no dia a dia e, caso perceba também, procurar imediatamente mesmo o médico. Se a mulher tiver algum tipo de dor na região da mama, isso significa também um alerta? Não necessariamente, tá? A dor mamária é extremamente comum, né? Principalmente vinculada ao período pré-menstrual. Inclusive, a gente até orienta assim, a mamografia, se puder evitar esse período, ela não fica tão ruim, sim. né? Mas a dor em si não é necessariamente um sinal de alerta. Ela pode acontecer pelo tecido glandular normal. Mas, se perceber alguma coisa associada também, é interessante tirar a dúvida mesmo com o seu ginecologista, mastologista, clínico. Doutora, e quando a mama tem uma região mais densa, é uma mama mais densa, isso dificulta o autoexame e pode, de repente, provocar um alerta, um falso alerta, por exemplo? Isso é extremamente comum. Então, a gente tem, principalmente mulheres mais jovens, as mamas são mais densas naturalmente, e a gente tem um acúmulo de tecido, principalmente nessa região que vai aqui para debaixo do braço, essa parte mais lateral. Então, é um lugar mais comum. Por isso que a gente orienta o autoexame, assim, com frequência para se conhecer. Então, isso é importante. Então, mulheres mais jovens têm naturalmente mais densa nessa região. Então, aí vai se conhecendo para, se acontecer, de aparecer algo diferente, ela perceba. Por isso que os programas, as campanhas batem tanto na tecla, né? O autoconhecimento, né, doutora? Isso é essencial, assim, a gente tem que se conhecer, né? Para sinais de alerta, caso apareça, procurar imediatamente uma ajuda. E a partir de quando a mulher deve se preocupar com a realização do autoexame, até com a mamografia também, que idade, com qual frequência? O autoexame, ele pode começar, ele deve ser feito, assim, não tem uma idade indicada para início, mas, se possível, todo mês, assim, após a menstruação, como eu havia dito, ou uma data específica para as mulheres que não menstruam. Aí a questão da mamografia, no exame de rastreamento de rotina, que a gente fala pacientes de baixo risco, que deve começar a partir dos 40 anos, tá? Anualmente, de acordo com a sociedade, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade de Mastologia, indica a partir dos 40, anualmente. A gente tem uma diferença com o Ministério da Saúde, mas que foi um ganho agora em setembro, que aí eles incluíram mulheres a partir dos 40, que antes era só a partir dos 50. Mesmo se há um fator genético, doutor? Aí o fator genético já é diferente. Sim. Aí entra nas mulheres de alto risco. Sim. E aí tem que avaliar qual é esse alto risco. Aí a gente tem mulheres mutadas, que a gente fala, com algumas mutações, BRCA1, BRCA2, que são os mais conhecidos. Então, geralmente tem esse histórico familiar de câncer de mama em mulheres mais jovens, ou mesmo histórico de ovário. Outras síndromes, mulheres que tiveram radiação de tórax por algum outro tratamento. Então, aí elas entram em um grupo diferente, tá? Então, aí vai de acordo com a idade, às vezes, do parente que teve. Então, esse fator genético, eu começo a contar a partir de quem? Dos meus pais, dos meus avós, bisavós? Como é que eu tenho que fazer essa distinção? Geralmente é parente direto. Então, mãe, irmã e filha, né? Que é o que a gente considera que existe realmente um risco aumentado e que tiveram abaixo de 50 anos. Então, por exemplo, a mãe teve com 30 anos. Então, sim, é um fator de risco aumentado para aquela paciente. E aí entra vários outros. Ou se a paciente, por exemplo, teve com 46, a mamografia geralmente vai começar 10 anos antes, em torno de 36 anos para essas pacientes. Pacientes com mutações, como eu falei, que já vem esse fator hereditário, ela já tem essa mutação, um risco muito maior, começa a partir dos 30. Então, a mamografia nessas pacientes tende a ser muito individualizada, mas nunca abaixo de 30 se não tiver nenhum sintomas.
Porque aí a ressonância tem um papel importante nessas pacientes mais jovens. Aí a gente consegue fazer o rastreamento por ressonância a partir de 25 anos. Né? Então, tem essa distinção. Mulheres mais novas, doutora, a incidência é maior, é menor, é nula? Como é que é essa questão na fase de quem está saindo da adolescência, ali na fase dos seus 16, 18 anos? Nessa fase, assim, é extremamente raro, né? Mulheres muito jovens. Ela vai tendo um aumento. O principal fator de risco é a idade, né? A idade. Então, principalmente mulheres que não têm o fator de risco aumentado, então elas vão adquirindo ao longo da vida, vão sendo expostas a vários fatores. Por isso que aí, com o decorrer da vida, que vai aumentando a taxa, né? Então, aí a gente tem mulheres entre 40 e 50 anos, é quase um quarto, né, do diagnóstico de câncer de mama. E aí vai aumentando. E a gente percebe que tem também mulheres entre 30 e 40, tá tendo um aumento. Um aumento também significativo e está sendo estudado ainda algumas possíveis Isso se deve relações. ao quê, por exemplo, doutora? Tem a parte de alimentação. Hoje, com o dia a dia, todo mundo muito ansioso. Ansiedade também é um fator de risco. Quais os fatores externos que podem corroborar com tudo isso? Temos vários, né? E realmente, o estresse entra, a ansiedade, uma vida corrida, então aí você acaba não se alimentando tão bem quanto deveria, então a gente entra no sedentarismo também, uma alimentação não tão adequada, que são fatores que podem aumentar a taxa, né, a incidência do câncer de mama. E isso a gente percebe também, por exemplo, a região sul e sudeste, que tem uma incidência maior, né, e a gente... Por conta da correria mesmo, né, da pulsação do mercado de trabalho. Uma dos estudos vão levando para esse caminho mesmo, né, que a vida vai mudando, realmente, as mulheres estão tendo filhos mais tarde, às vezes não amamenta também todo aquele período que se amamentava anteriormente, uso de hormônios anticoncepcionais também, que tem estudos agora que existe uma certa relação com esse aumento, então a vida vai mudando. Vai mudando. O tabagismo, o álcool também são fatores? São fatores também importantes, não só para mama, mas para vários outros, porque realmente ele induz essa alteração celular ali, então são fatores que associados também podem aumentar bastante a taxa. Fato ou mito? A mulher que engravida tem uma produção do leite nas suas glândulas, consequentemente, as suas glândulas são excitadas ali à produção, né, do leite materno. Isso também colabora com a propensão a um início de algum tipo de câncer ou é totalmente... Não, o amamentar é um fator até protetor, na verdade, né? Que algumas mulheres que às vezes desenvolvem alguns nódulos em período que está com alto índice hormonal, às vezes ele se desenvolve mais rápido, mas a amamentação em si é considerada um fator protetor. Olha, a gente conversa aqui com a doutora Williane dos Santos Miada, ela é médica radiologista e está tirando algumas dúvidas aqui. Eu reuni muitas dúvidas que eu pesquisei pela internet, conversei também com algumas pessoas, viu, doutora? E a gente vai tirando todas as dúvidas aqui para transformar esse Consicast num manual prático, né, do bem cuidar, né, da qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos mais comuns. Então, um ponto de partida é o autoexame, e né, através do autoconhecimento, você vai buscar entender um pouco melhor o seu corpo. Vem a mamografia. Quais os outros exames também que ajudam a mulher na detecção do câncer de mama? A mamografia em si é o principal, né? Então, assim, o diagnóstico precoce, que a gente fala, é focado na mamografia. Então, é o exame principal. Aí a gente tem exames auxiliares, em alguns casos, como a ressonância, e ultrassom. E o ultrassom auxilia em muitas mulheres com mama muito densa, né? Porque aí a mamografia, ela perde um pouquinho da sensibilidade, em alguns casos, e aí o ultrassom consegue dar esse auxílio.
E o tumor inicial, às vezes, só aparece na mamografia. Então, por isso que ela é essencial ainda para que... E nada melhor que esse mês de outubro para aproveitar os mutirões, né? As campanhas do governo do estado, governo federal, enfim, né? Tem muitas carretas de mutirões espalhadas por todo o estado de São Paulo e por todo o Brasil, né? Tem que aproveitar. Para deixar o exame em dia, o preventivo é essencial. Todas as mulheres a partir de 40 devem, né, ter esse autocuidado e deixar seu exame em dia. Bom, e a doutora Eliene atende lá na Cristina Castro, que gentilmente cedeu aqui a sua participação e você está aqui com a gente tirando essas dúvidas e tem uma parceria muito bacana aqui com a Concilig. Sim, a gente espera poder ajudar de alguma forma, né, porque é um mês tão importante para a gente também e cada paciente que a gente atende, a gente consegue ajudar, a gente vê a diferença que a gente faz. Né? Com certeza, doutora. Em relação aos avanços nessa área, a medicina ela está aí a cada dia a gente tem alguma novidade em relação a terapias, a tratamento, né? Se fala muito da cura do câncer, a tão esperada cura do câncer e medicamentos avançados, inclusive, sobre o tema. O que você poderia falar para a gente a respeito dos avanços? O que está chegando aí nas revistas especializadas, nos últimos... as últimas discussões sobre esse tratamento? Eu acho que houve uma mudança realmente com o aparecimento dos imunobiológicos, cirurgias mais conservadoras, porque a gente tenta detectar o quanto antes, então a gente consegue com que essa paciente tenha cirurgias menores, menos invasivas. Então, a gente mantém, né, a parte cirúrgica, tem a radioterapia associada, em alguns casos a quimioterapia, mas o principal avanço realmente são os imunobiológicos, que inclusive também entraram agora no Ministério da Saúde, eu acho que é um ganho também. Então, pacientes que às vezes permanecem com doença pós-quimioterapia ou alguns tipos já metastáticos que contribuem muito, assim, para o tratamento e prolongar mesmo, né? Você e prolonga a qualidade de vida. A qualidade de vida e, ao mesmo tempo, o próprio tratamento com outras ações durante aquele curso da doença. Aí a gente tem outras opções, porque tem muito, a gente pensa muito em quimioterapia, esse estigma, né, de ter que fazer esse tratamento, mas hoje em dia a gente tem essas outras opções. E isso varia muito também do tipo do nódulo. Hoje em dia a gente fala que ele tem nome e sobrenome, então a gente tem que identificar muito bem qual o tipo para poder receber esse tratamento específico. E ao longo desse tempo, o nódulo, ele foi sofrendo algumas mutações importantes ou não? É sempre o mesmo processo, doutora? O processo da formação continua o mesmo. O que muda, assim, alguns nódulos, eles têm receptores, então isso foi sendo descoberto. Então, as drogas hoje, elas conseguem ser mais específicas. Então, assim, menos efeito colateral, porque alguns tipos de nódulo têm determinado receptor, então ela vai agir exatamente naquele ponto. Então, tem mulheres que são triplo negativos, que não têm receptor hormonal, é um tipo diferente. Então, também merece uma atenção diferente. Então, a gente tem vários tipos aí de neoplasia de mama. E só quem passou por esse processo da quimioterapia, da radioterapia, sabe como é sofrido, né? E não só para o paciente, mas toda a família, né? Todo o laço familiar sofre junto, né, doutora? E deixa eu tocar um pouco no assunto do fator psicológico. Você pode chamar de você, né? Claro. Você, como profissional da saúde, e tem essa atenção muito direta com as pessoas que já vêm com um fator emocional muito delicado, né? Como que todo um tratamento, todo o processo pode impactar na rotina da mulher, né? E como o pensamento positivo, os bons pensamentos, né? O acolhimento da família, como que a gente pode dar algumas dicas valiosas para quem está nos assistindo e está passando por esse processo tão complicado na vida? Assim, o apoio familiar é essencial, né? Quando você descobre, já tem aquele estigma, né, de ter o câncer e a incerteza do próximo passo, como será o tratamento, mas hoje descobrindo o quanto antes a gente consegue ter aí cerca de 95% de cura,
Então, é por isso que o diagnóstico precoce é essencial. Então, a gente vê essa mudança mesmo. Então, ela tem alteração, não consegue trabalhar, né? Às vezes, cria uma certa dependência. Então, ter esse apoio familiar mesmo junto. O que familiares que consiga aí entender todo esse processo. Caminhar junto. A gente tem alguns grupos também, né, tipo Amigas do Peito, que às vezes você consegue conversar com mulheres em situações semelhantes, que eu acho que dá um conforto também. Alô, Martinha, um beijo para você, a Martinha que tá à frente. Não podia deixar de citá-las, né? Amigas do Peito, né, que faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, tem a caminhada agora também, em outubro. E eu acho que esse apoio, tanto em mulheres que estão passando por isso, quanto o apoio familiar, eu acho que você ter também médicos que você confie também, esteja segura, isso ajuda muito no processo, porque é um processo longo, né? Então, e gera aquela angústia, aquela ansiedade. Você já ouviu falar que quando você pergunta, oi, e aí, você vai ao médico? Vamos ao médico? Não, se eu for no médico, eu acho. Prefira não ir ao médico e não achar nada. As pessoas têm essa consciência, né? Mas eu vou no médico, ele vai achar alguma coisa. Esse mito a gente tem que desfazer aqui. Tem que desfazer, né, doutora? Tem que desfazer. É isso que eu falei, assim, o quanto antes achar, a gente consegue resolver. Cuidado, né? Você precocemente conseguir identificar, o tratamento vai ser muito mais fácil e com uma assertividade, né, muito grande. Esse é o nosso objetivo. E algumas mulheres, às vezes, até sentem alguma coisa diferente e fica com medo e não vai atrás, né? Eu acho que é essencial descobrir o quanto antes para a gente conseguir ter um tratamento, uma expectativa de vida mais longa. Como você avalia o nível de estrutura, tanto na rede pública quanto a rede privada? Os hospitais, tanto da rede SUS, eles estão preparados para receber esse paciente com um nível de tratamento correto? Eu fico mais na rede mesmo, mais privada, e a gente tem todo um protocolo que é seguido, então existe sim todo um tratamento aí otimizado para essas pacientes, inclusive com esses imunobiológicos hoje em dia também expandindo, acho que facilita, porque a maioria era vinculado a alguns estudos. Na rede, do SUS, a gente vê que, assim, existem algumas leis que garantem alguns direitos, né, às mulheres, então, tendo o diagnóstico, ela tem um tempo para ser tratada. E o processo precisa ser rápido. Precisa ser rápido. Alguns hospitais, claro que a realidade ela é diferente no Brasil, né? Mas a gente tem hospitais que são semelhantes a um serviço privado, porque a paciente vai, ela consegue operar, se possível, ela consegue colocar o implante, a prótese, ela já sai da cirurgia já com a prótese, né? Se pelo caso puder ser colocada. Então, existem alguns serviços de referência que conseguem dar todo esse suporte. Claro que, assim, às vezes, para começar, é um pouco mais difícil, mais lento, mas eu acho que as mulheres têm que ir atrás quando realmente percebem ou tem alguma coisa para poder dar início o quanto antes do tratamento. Então, aqui em Bauru a gente tem, né, as opções, tem do município aqui, o SOPC, então muitas mulheres passam por lá, primeiro já são encaminhadas para o estadual, a gente tem contato também com os mastologistas daqui do estadual, então eles que dão todo esse suporte, né, e o oncologista também. A gente fala muito da inteligência artificial em vários campos, né? E da saúde, como é que é a inteligência artificial e como que ela está acontecendo na sua área, doutora? Tá evoluindo bem rápido. A mamografia em si, né, está sendo alimentada também para que seja laudado, e aí alguns exames que aí gera alguma dúvida e passa pela uma avaliação mesmo dos radiologistas, então é uma realidade, né, que a gente agora tem, e eu espero que a gente consiga trabalhar em conjunto, né, melhore aí a sensibilidade, o diagnóstico também dos exames. Principalmente na mamografia da minha área, ultrassom ainda menos, né? A gente hoje no Brasil, a gente ainda depende do ultrassonografista radiologista para fazer o exame. E o que você vislumbra no futuro não tão distante?
E eu acho que a gente tem que se pautar mesmo no estudo, né? Pra gente melhorar, reduzir aí a incidência. Então, entender os fatores de risco pra gente conseguir mudar, né? E utilizar a ciência mesmo para a gente conseguir melhorar o tratamento. Então, existem estudos, por exemplo, para vacina, para ajudar alguns tipos de nódulo. Então, eu acho que melhorando a sensibilidade para o diagnóstico, a gente consegue ter uma resposta melhor. Mas depende que a gente comece a se cuidar, ir atrás, e deixar os exames em dia. Olha, essa é a médica radiologista, a doutora Williene dos Santos Miada, que gentilmente aqui atendeu o nosso convite para dar algumas dicas importantes, viu? Manual prático para você aqui acolher todas as dicas da doutora Williene. Doutora, a gente já está chegando no final dessa edição do Conscast. Eu gostaria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes internautas, a gente está no YouTube, também no Spotify, uma mensagem, né? A mensagem mais importante que você deixaria para quem ainda não se cuida com frequência, né? E tem medo de fazer os exames preventivos. Eu acho que isso é essencial. Eu gostaria que todas as mulheres encarassem o diagnóstico precoce como uma cura, né? Assim, a gente tem uma taxa muito alta. Então, que converse, tire o medo, procure ajuda. Eu acho que o autocuidado é essencial, né, pra gente. Então, não tenha medo. Pode ir atrás, que a gente consegue oferecer um tratamento e uma resolução o melhor possível, né, para aquela paciente. Então... E nada de ficar com medo de encarar o consultório médico, hein? Não pode ter médico. Medo. Não pode ter medo. Tem que ter médico, não pode ter medo. Não pode ter medo, tá bom? Doutora Williene, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Tem também a Clínica Cristina Castro, fica à vontade. Obrigada. Eu brinco até com as pacientes, eu tô todos os dias lá na Clínica Cristina Castro, né? Eu fico um dia na Unimed também. Então, quem precisar também, estou à disposição lá, qualquer dúvida. E todos os dias mesmo, nesse bate-papo, com quem precisar, estou à disposição. Eu agradeço o convite e eu espero que a gente consiga fazer diferença em cada mulher. Que bom. Muito obrigado pela sua presença, doutora Williene dos Santos Miada, médica radiologista, presente aqui nessa edição do Conscast. Salva e copia esse link e manda para suas amigas, para sua família, para o seu círculo familiar. É muito importante que a gente, dissipe aqui, essa informação, jogue para os 4 cantos essa informação de grande importância. E aproveite esse mês de outubro. Tá vendo esse episódio em outro mês? Não tem problema. Todo dia é dia de procurar ajuda, de ter o autoconhecimento, de procurar uma ajuda profissional. Obrigado a você pela audiência e até um próximo episódio. Agradeço aqui a Duda também pela técnica aqui no nosso Conscast. Até uma próxima. Tchau, tchau.